Irmãos, eu quero agradecer de coração mesmo a sua paciência de estar ouvindo essas palestras, porque são coisas muito importantes, às vezes, que pegam na nossa consciência, mas é muito importante a gente estar sabendo exatamente qual é a nossa posição e aonde a gente quer e precisa chegar. Vamos dar uma recapituladinha só? Nós começamos falando... Está muito alto aqui, Tomé. Nós começamos falando a respeito das bases para que a gente possa conseguir a vitória nessa guerra missionária. As bases estavam fortalecidas em cima do próprio Deus, da nossa posição como servo, de nós estarmos trazendo as pessoas para perto de Deus, e nós vimos isso na batalha de Elias contra os profetas de Baal. Conversamos ontem à noite também sobre algumas atitudes ou elementos que sobre esta base vão levar a gente a uma possível vitória. Que sem essas atitudes, certamente estaríamos derrotados. E essas atitudes incluem união, cooperação, disposição, valorização dos serviços dos outros. E hoje, nós vimos isso baseado naquela guerra entre Moisés e Josué contra os amalequitas. E hoje, pegando talvez a história da batalha mais conhecida da Bíblia, que é a história de Davi contra Golias, nós vamos tentar falar um pouquinho a respeito de para onde vai essa nossa atitude. Porque a gente está firmado numa base muito bem sólida. Nós estamos com a vontade, com a atitude certa de ganhar essa batalha missionária, de levar as pessoas a Cristo. Estamos nos unindo, estamos nos fortalecendo, estamos cooperando uns com os outros para poder atingir a vitória. Mas para onde nós vamos? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? E hoje eu quero tratar com vocês justamente isso, a nossa visão. Se nós não estivermos com a visão, o foco, o objetivo na coisa certa, nós não vamos conquistar a vitória. Nós vamos ser derrotados. Você já conhece alguém que foi derrotado na batalha espiritual aí, missionária? Ou isso não acontece? Você conhece alguma igreja que já foi derrotada na batalha espiritual? Foi o Rock que falou que nos Estados Unidos começam... Quantos Rock? Cadê o Rock? 300 igrejas e fecham 300 igrejas, é isso? 3.000? Mais do que isso. Nós podemos muito bem perder as batalhas, mas a gente quer isso? De forma nenhuma. Então hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito disso, um pouquinho a respeito desse foco, dessa visão que nós temos que ter, ampliação mesmo da nossa visão, para que a gente possa obter a vitória na guerra missionária. Se você abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 17, onde se encontra essa história de Davi e Golias, e nós vamos então olhando para a história e ao mesmo tempo vamos vendo os nossos pensamentos, tá bom? Mas deixa eu começar com você falando a respeito de uma coisa que é muito importante. Para que a gente possa enxergar as coisas, ter a visão correta do ponto de vista de Deus, a própria palavra de Deus nos ensina que nós não podemos ver as coisas como elas se nos apresentam. Nós temos que ver as coisas que estão por trás daquelas que a gente fisicamente está vendo. E isso se chama o quê? Aquela palavrinha pequenininha com 2 letras e um acentinho em cima. Fé. Nós temos, a gente fala isso bastante, a gente tem que enxergar as coisas com os olhos da fé. E é justamente isso que Deus quer, é o método de Deus de ver as coisas. E a tarefa de levar o Evangelho não foge dessa atitude. Nós temos que ter uma visão, temos que ter esse tipo de visão, a visão de fé,
para que a gente possa atingir os alvos missionários, para que a gente possa ter a vitória na vida cristã. Você lembra que o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1,8, fala dos míopes espirituais, que é aqueles que por não frutificarem só enxergam o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora? Ele fala desses míopes. Até o próprio Senhor Jesus, quando ele fala falava para os discípulos para que eles pudessem ganhar as almas, ele fala: olha, ergam os seus olhos. Ergam os olhos. Nós precisamos ter essa visão de Deus, ampliar a nossa visão, se nós quisermos fazer grandes coisas para Deus. Começou cedo hoje, né? Começou cedo hoje. E olha que eu nem estou quente ainda. Tá bom. Gente, ampliar a visão. O que é ampliar a visão? Ampliar a visão é enxergar possibilidades onde os outros veem dificuldades. Pegou? Pegou? Ampliar a visão é enxergar possibilidades onde quase todo mundo vê dificuldades. É assim que nós precisamos fazer. E a gente tem ouvido bastante, principalmente eu tenho tido a oportunidade de visitar vários campos, e tenho ouvido dos pastores as suas dificuldades no ministério. Até eu era um pessimista desse tipo. Eu gostava de falar para todo mundo que Curitiba era uma cidade terrível. Curitiba, você sabe muito bem, a colonização de alemães, poloneses, ucranianos, o pessoal europeu fechadinho nas suas casas. É difícil de você entrar na casa dessas pessoas. E eu gostava de falar isso, até que eu tive num curso, pastor que pregava para muçulmanos, estava dando o curso, e ele falou exatamente isso. Ele falou: quando a gente fala que o nosso povo é difícil de evangelizar, e você já deve ter falado isso também, né? Lá da sua cidade, do seu bairro. A gente está dando uma desculpa para a nossa falta de frutos. A gente está dando uma desculpa para a nossa preguiça. E o que nós estamos falando, afinal de contas? Que quem é que está ganhando a batalha? Coisa ruim. Ele está ganhando a batalha em vez da gente. Então eu decidi não mais falar que o povo de Curitiba é fechado. Apesar de ser, né? Mas que ele é duro. Eu não vou mais falar isso, porque eles podem de verdade ser quebrados pelo poder de Deus. É verdade ou não é? E por que então a gente tem essa atitude negativa? Muitas vezes com essa batalha que a gente tem. Parece que a gente olha para a coisa como uma coisa muito dura, uma guerra muito difícil demais de vencer. A gente precisa ser como vários que a gente tem notícias, até na palavra de Deus, de pessoas que são visionárias. Por exemplo, você conhece algum visionário? Sabe o que é um visionário? É aquela pessoa que enxerga mais longe. Um exemplo clássico, Josué e Caleb. Josué e Caleb. Lembra lá em Números 13? Quando eles são mandados junto com os outros 10 lá para espiar a terra. Quando eles voltam, quem é que fala: vamos lá, nós vamos conseguir? Só os 2. Os outros 10 deram para trás. Falaram: não, isso é muito difícil, não sei o que lá. Paulo e Barnabé, mesma coisa. Enquanto os outros estavam ali tentando fazer uma pregaçãozinha pequena, Paulo já estava com visão para a Europa inteira. Ele foi mandado para a Europa e estava pregando o evangelho. Se você olha lá em Colossenses 1:6, ele fala que todo mundo conhecido daquela época já tinha ouvido do evangelho. Ele tinha uma visão muito ampla. Isso sem falar, puxando a história um pouquinho mais para nós, do William Carey, que é o pai das missões modernas, que todo mundo fala bastante dele, Adoniram Judson, Hudson Taylor, David Livingstone, Pedro Crente. Quem aqui que ouviu falar do Pedro Crente? Lá o pessoal lá de Roraima, né? Francisco Mendes. Alguns daqueles que do nosso meio tinham uma visão muito grande. Eduardo MacLean, que estava em 1936 lá no Cariri, quando ninguém queria ir pregar o evangelho lá na barba do Padre Cício.
Ele estava lá fazendo esse tipo de coisa. No caso ali, eu tive no Rio Grande do Norte, o pastor Carlos Mateus, que chegou lá em 1932, Neil Smith em Curitiba, e depois para o Rio de Janeiro. Quem começou em São Paulo? Quem teve essa visão para São Paulo? Eu não conheço a história. Donaldo Rainer, né? Emmanuel Woods, exatamente. Como é o nome? Está vendo? Gente que tinha uma visão acima do normal, quer dizer, olhava, enquanto as pessoas viam dificuldades, eles estavam vendo realmente possibilidades. E olha o que nós temos hoje. Por causa da visão desses caras, por causa da visão desses homens. E aí a gente senta aqui no banco da associação. Está confortável esse banquinho? Está gostoso, não? Ou está apertadinho aí, não? Está confortável, né? E a gente olha para trás e fala, puxa vida, que maravilha, o Evangelho me atingiu, eu estou aqui confortável, piscina, ar-condicionado, né? Comida boa, participando desse banquete espiritual. E daí? A sua visão está para cá? A minha pergunta para você é, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? O que é que nós vamos fazer, inclusive para dar continuidade a esse legado que foi nos dado? O que nós vamos fazer daqui para frente? Qual é a visão de Deus? Se você podia me dar essa resposta rápida aqui. Qual é a visão de Deus para o nosso trabalho missionário? Aí vem aquelas respostas fáceis. Não, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, você até sabe de cor, mas essa é a sua visão também? A visão de levar o Evangelho para todo mundo é a sua missão também? É aí que a gente precisa ampliar. É aí que a gente precisa avaliar se nós de verdade estamos fazendo cumprir essa missão ou se é uma coisa só teórica dentro das nossas cabeças. Aqui, na história de Davi e Golias, a gente pega lições a respeito dessa visão. Davi, ele era um cara diferente. Bem, você conhece bem a história, né? Nós não vamos precisar ler todo o texto aqui para você. A gente vai ler algumas partes do texto. Mas ele era um cara que enxergou o que todo o exército de Israel não conseguia enxergar. E por causa da atitude dele, ele enxergou, ele viu, ele agiu e ele venceu. Quer ver? Vamos dar uma olhada no versículo 23, só para a gente relembrar um pouquinho da história. Você lembra que Davi estava lá na casa do Jessé, do pai dele, e os outros irmãos estavam lá na guerra, na batalha, lá contra os filisteus de um lado, Israel do outro, um campo no meio. E o Jessé manda Davi ir lá ver como é que os irmãos estavam, levar mantimento, aquelas coisas todas. Olha o versículo 23, aí estava assim. Estando Davi... Está comigo? Desculpa, 1 Samuel 17. Está comigo? Versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E aí a gente vê o restante da história. Mas olha, o povo aqui, se você olhar no versículo 16, dá uma olhada aqui, ó. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por quanto tempo? Todo o resto do povo, morrendo de medo, escondido atrás das fileiras, rabinho no meio das pernas, estava ali morrendo de medo do Golias por 40 dias. 40 dias, é mais do que um mês. Estavam ali acomodados com a sua situação.
Estavam ali olhando um para o outro, como dizem os soldados, marcando passo. Estavam ali, já haviam conquistado um bom pedaço. Já haviam ganhado um pedaço grande da guerra. Agora nós estamos aqui. Os filisteus não passam daqui. Aqui é a nossa fileira. Está vendo aqui a nossa fileira? Ninguém passa daqui. Nós estamos aqui. Mas também a gente não avança. Eles estavam ali, acomodados. E aí, um obstáculo enorme se apresentou na frente deles. E o que eles fizeram? Pararam. Ficaram ali no seu lugar. Quando Davi viu isso, ele não quis saber de nada disso. O que ele fez? Ele avançou para superar o obstáculo, para abrir caminho para a vitória. E quem foi que usou ele para fazer isso? Deus. Deus usou esse rapaz, esse piazinho, para ir lá e ganhar a vitória sobre Israel. Por causa da atitude de um homem, a vitória veio. A vitória veio. Tá. E aí? Para nós também temos duas opções. Olhando para essa história, olhando para a situação missionária que nós temos hoje, afinal de contas, nós já ganhamos bastante coisa, concorda comigo? O evangelho já avançou bastante no Brasil. Nos tempos dos pioneiros até agora, avançamos bastante, não avançamos? Sim ou não? Sim. Tá bom, né? Aí é que tá. Aí é que entra a nossa decisão. Ou nós vamos ficar onde nós estamos, feito o exército lá de Davi, olhando para tudo aquilo que a gente já conquistou, que conquistaram por nós, e falar, como nós fizemos bem, olha só quantas coisas bonitas a gente já fez. Ou nós vamos erguer os nossos olhos, enxergar as possibilidades e sermos usados por Deus para avançar. Uma de duas coisas a gente vai escolher fazer. Você vai sair daqui hoje tendo feito essa escolha. Tendo feito essa escolha. Agora, o que eu quero passar para vocês hoje é um pouquinho desse ânimo que Davi teve, para que isso possa animar também a gente a não ficar marcando passo, mas em poder avançar também. Nós precisamos ampliar a nossa visão missionária. A visão da prática missionária. E se começou com Davi aquela vitória, essa vitória que a gente vai ter também pode começar com a gente. Tá certo? Então, vamos anotar aqui, você tem aí no seu livrinho, alguns passos que Davi tomou, que fizeram com que ele tivesse a visão correta de Deus. A visão que Deus queria. Que talvez o povo tivesse, mas que eles não tiveram. Os passos que Davi tomou para que essa visão pudesse estar bem clara na mente dele, e aí então ele alcançar essa vitória. O primeiro passo é uma declaração bem dada. Afinal de contas ele diz, e nós podemos dizer também, o primeiro passo, nós somos o povo de Deus. O que é isso? É estabelecer a nossa motivação. A nossa motivação. Quem é que nós somos? O povo de Deus. Aí a gente estabelece a nossa motivação. Tá, o que é motivação? Você sabe o que é motivação? Motivação é quando você é levado por alguma coisa a fazer, por algum motivo, a fazer alguma coisa. Davi teve essa motivação. É alguma coisa que nos impulsiona para desenvolvemos alguma coisa. É fácil de você ver e tem a ver com algumas coisas que a gente está bem familiarizado. Motivação tem a ver com aquilo que você crê. Tem a ver com a sua fé. Tá certo? Por exemplo, é fácil de você ver. Você está torcendo por um determinado time de futebol, que eu não vou dizer qual é. E você vê o seu time indo de mal a pior. Indo de mal a pior. Indo de mal a pior. De repente, ele cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tá? Aí o que acontece? Você se enche de esperança e fala, no Paulista vai ser diferente. Aí ele entra no Pacaembu, todo mundo verde, e perde de 3-1 para o Penápolis, para o Penapolense. Qual é a motivação desse time,
da torcida desse time para ir assistir o próximo jogo? No que eles estão crendo? Eu não tinha pensado nisso. Pode ser. Não, tá bom. Tá bom a distância. Tá entendendo? Se você crê que o próximo jogo vai ser contra um time grande e você vê que a coisa tá indo de mal a pior, você não vai. Por quê? Porque você não vai ser motivado a ir lá assistir o jogo. Por quê? Porque você sabe que o time vai perder. Você sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer. Isso também tem a ver com o modo que a gente age. A gente vai atrás daquilo que a gente crê. Você crê de verdade que aquela alma pode ser ganha? Isso vai trazer motivação para você. Motivação também tem a ver com o objetivo. É a base sobre a qual nós estabelecemos a nossa fé. O objeto, vamos dizer assim, objetivo não, desculpe, o objeto da sua fé. Aquilo que traz você de verdade para falar, não, eu posso fazer, eu posso crer nisso. Por exemplo, vamos voltar ao campo de futebol. Se você vai e você fica sabendo, olha, vai ter um time de camisa branca com um rapaz chamado Neymar que vai vir aqui e o ingresso vai ser de graça. Você vai? Vai, você vai. Até os palmeirenses vão. Por quê? Porque você quer ver o cara. Você está indo atrás de alguém que você acha que vai ser uma coisa boa de você ver. É em cima daquilo que a gente se motiva. Agora note a motivação de Davi. Dá uma olhada no versículo 45. Depois de toda a história, né? Você lembra da história que ele, depois disso, foi falar com Saul, e Saul falou, quem é você, rapaz? Você não vai conseguir nem colocar armadura. Ele tentou colocar armadura, não conseguiu. E aí ele foi atrás e saiu na batalha contra o filisteu. Dá uma olhada no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe qual é a nossa motivação? Nós estamos do lado daquele que é o Senhor dos exércitos. Qual é a nossa motivação? Começa com a nossa autoridade. Quem é a nossa autoridade? Onde está a nossa autoridade? O nome do Senhor. Davi ficou indignado quando esse incircunciso afrontou os exércitos de Israel. A autoridade dele estava com o nome de quem tem muito mais poder do que qualquer deus daqueles filisteus lá. Nós temos, irmãos, a autoridade para pregar o Evangelho também. Nós temos o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Nós temos a capacitação dele para irmos e levarmos o Evangelho para as outras pessoas. E mais, temos a promessa do Senhor de que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A minha autoridade está em quem? No nome do Senhor. A minha força é o quê? O poder de Deus. Dá uma olhada no versículo 46. Ele diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Era ele que ia ganhar, que ia matar o Golias? Não, era o poder de Deus nele. Ele fala, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. O poder para executar a batalha está em Deus. Lembra de Romanos 1,16? Lembra? O Evangelho é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Ele sabia que ele sozinho, na sua própria força, não podia vencer o gigante. Mas com o poder de Deus... aí o negócio é diferente. Nós também, irmãos, a gente tem que ver o que a gente tem para que a gente possa usar. Às vezes Deus vai nos dar recursos. Ele nos dá métodos, ele nos dá dons. Às vezes os seus recursos não são tão grandes. Talvez vão ser só 5 pedrinhas e uma funda.
Mas é Deus quem vai usar essas 5 pedrinhas que você tem na sua mão. E quando você tem 5 pedrinhas sendo usadas por Deus, aí a coisa acontece. Aquele versículo de tudo posso naquele que me fortalece, é só um lema para você colocar no adesivo do teu carro? Ou é uma verdade na sua vida? Tudo posso naquele que me fortalece. O meu propósito, qual é o propósito? A glória de Deus. Olha o versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. É a glória do Senhor. A nossa luta, irmãos, é para que as pessoas conheçam e glorifiquem a Deus quando elas recebem Cristo como Salvador. A glória de Deus vai ser determinada assim. É isso que nos motiva. Deus vai receber a glória. E no final das contas, a minha certeza de vitória é que a guerra é do Senhor. Você notou aqui no final do versículo 47? Porque do Senhor é a guerra. Davi sabia que ele estava também enfrentando uma batalha espiritual. Não é só nós, não. Se Golias vencesse a batalha contra ele, o Deus dos filisteus também estaria ganhando sobre o Deus de Israel. Não é assim? Então ele também estava enfrentando uma batalha espiritual. Ele também tinha a certeza de que Deus estava com ele e que ele iria vencer. Com a gente a mesma coisa. A gente ouve muito falar do aumento das seitas no nosso país. Né? O pessoal de São Bernardo lá, parece que tem os islamitas estão fazendo um templo enorme por lá, não é mesmo? Uma mesquita enorme, não foi? Não é? Então, você viu o esquema do pastor Roque aqui, tem um monte de gente fluindo para lá. A gente fala dos neopentecostais, a gente fala das seitas e de tudo mais, como se Deus estivesse perdendo terreno. A gente tem que parar e lembrar que não é o poder de Deus que está diminuindo para que essas seitas avancem. Nós é que estamos bobeando. Está entendendo? Nós temos o poder de Deus e não eles. Toda a autoridade, todo o poder e toda a glória está do nosso lado, não do lado deles. E por que a gente não vence? Porque a gente bobeia. Motive-se, irmão. Lembre que nós somos o povo de Deus. E essa é a nossa motivação. Alguém disse que um mais Deus é maioria, não é isso? Então vamos fazer isso. O primeiro passo para que a gente possa de verdade ganhar essa vitória, ampliar a nossa visão, enxergar o que a gente tem que enxergar, é lembrar que nós somos o povo de Deus. E isso nos motiva. Deus está do nosso lado. Segundo passo, vira a página aí. Segundo passo, o que é que você tem que fazer? Agora sim, matar os gigantes. Que é o quê? Enfrentar e vencer os obstáculos. Bom, na batalha espiritual, como em qualquer outra batalha, existem os vencedores e os perdedores. Até tem uma gozação que o pessoal faz, eu não gosto muito disso, mas para nós vale de verdade, que dizem que o segundo lugar numa batalha, o segundo lugar numa corrida, seja lá o que for, é o primeiro dos perdedores. Já ouviu isso? Mas na batalha espiritual, isso é realmente verdade. Porque não existe um segundo lugar. Ou é céu, ou é inferno. Ou a pessoa recebe a salvação e vence, e a gente consegue levá-la a Cristo, ou ela vai para o inferno. Então, o que é que determina se essa pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? As nossas atitudes. Porque foi dado a nós o cumprir dessas coisas. Então, as nossas atitudes têm que ser atitudes que a gente busque essa vitória. Que a gente possa vencer os obstáculos que se nos colocam à frente. E Davi fez isso. Nós podemos pegar o exemplo dele aqui. Olha só, primeira coisa que ele teve foi coragem. Dá uma olhada, versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu.
Coragem. Coragem. Agora, imagina só a cena. O filisteu, o Golias, vendo o Davi. Quem era o Davi? O Davizinho. Aquele tampinha, vindo para cima dele. Ele olha para ele e fala assim, esse aqui está no papo. Né? E ele insulta até Davi. E quando ele vê Davi chegando, imaginem só, ele pode ter feito assim, né? Dado 3 passos firmes para frente. A maioria do pessoal que estava ali atrás das fileiras, né, deve ter dado 3 passos para trás. Mas o Davi fez o quê? Avançou para ele. Avançou para ele. Davi, olha o que o versículo diz, correu ao encontro do filisteu. Isso é coragem. Coragem. Irmãos, você tem medo de fazer a obra de Deus? O silêncio está me deixando preocupado. Esse silêncio está me deixando preocupado. Nós não podemos ter medo de fazer aquilo que Deus ordenou a gente fazer. Não podemos ter medo. Quem é que as pessoas falam que não tem medo. Mas muitos têm medo sim, têm medo de verdade. Não medo, vamos dizer assim, de levar a pessoa a Cristo ou de levar a salvação para as pessoas, mas medo muitas vezes do que isso vai me custar. O que vai acontecer comigo quando eu invisto em missões, quando eu invisto em evangelização da minha igreja? O que isso vai custar para mim? Por quê? Porque investir na obra missionária exige esforço. Exige um desprendimento, muitas vezes, de tempo, de recursos, de muitas outras coisas assim. E eu tenho ouvido alguns pastores morrendo de medo de, por exemplo, investir mais em missões na sua igreja e perder o seu salário, e perder o dinheiro para a construção da igreja, que está demorando tanto para terminar. Eles têm medo de fazer esse tipo de coisa. E aí não investem na evangelização nem da sua própria cidade. Porque muitas vezes tem medo de não saber treinar e discipular aqueles que vão evangelizar, ou mesmo aqueles que se convertem. Medo. Medo, pura e simplesmente. Eu tenho ouvido algumas desculpas quando eu estou incentivando pastores a fazer a obra missionária, e algumas delas são essas. Alguns pastores já falaram para mim, Bondesan, evangelizar é bom, mas isso não é meu dom. Eu não tenho dom para isso. Como se evangelizar fosse uma coisa que precisasse de dom para fazer. Não é dom, é uma ordem. Claro, tem gente que tem muito mais jeito de conversar, de entrar na conversa, de explicar o evangelho do que outros. Eu tenho um diácono na minha igreja que eu queria ter 10% do desprendimento dele para fazer isso. Ele faz a evangelização muito melhor do que eu. Eu não sei como é que ele consegue entrar no evangelho conversando sobre qualquer coisa com as pessoas na igreja, na rua, no trabalho. Mas olha, a gente não precisa de um dom específico, a gente tem simplesmente que fazer. Outros chegam e falam assim, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Você já ouviu isso? Talvez você já até tenha falado isso. Viu? Mas me perdoem se você é uma pessoa que gosta de usar essa frase, mas para mim essa frase esconde uma tremenda preguiça de fazer aquilo que Deus mandou. Deus não mandou você esperar que as pessoas batam a sua porta pedindo para receberem Cristo. Ele mandou você ir atrás das multidões. É assim que Deus quer que a gente faça. Imagine se essa ideia fosse a ideia de Pedro ou de Paulo lá no começo de Jerusalém. 5.000 pessoas se convertendo, 3.000 pessoas se convertendo. Não, é muita gente. Vamos fazer uma limpa aqui. Não pode ser assim. Outros pastores falam assim, como é que podemos pensar em missões no exterior se há tanto lugar no Brasil que ainda não foi evangelizado? Eu tenho incentivado missões no exterior também, né? Mas eu não sei quanto a você, mas a maioria das pessoas que eu ouço falar isso não estão fazendo nem uma coisa e nem outra.
Não estão nem sustentando missionário no exterior, nem no Brasil. Estão parados, não estão fazendo nada. Isso sem que a gente esquecer que a tarefa de levar o evangelho é simultânea. Você sabe muito bem que a ordem de Atos 1 e 8, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, não é uma progressão. É uma simultaneidade. Fala Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. É tudo ao mesmo tempo. Dentro das capacitações que Deus nos deu. Então, irmãos, vamos parar de sermos covardes. Vamos pegar esse gigante da covardia e vamos matar nas nossas vidas, nas vidas das nossas igrejas. Não deixa com que os seus líderes, os líderes da sua igreja, levem você, por causa da covardia deles, a não fazerem aquilo que deve ser feito. Ensine-os. Que eles têm que ter coragem também e se juntar com você e fazer essa obra missionária que a gente tem que fazer. Vamos matar esse gigante da covardia, do medo. Outra coisa que Davi mostra aqui é a disposição. Você viu no versículo 48 que diz assim que este se apressou e deixando as fileiras correu ao encontro do filisteu. Ele se apressou. Isso mostra a disposição que Davi tinha. E denota também aqui para nós a urgência da evangelização. É uma dica, né? Para a gente. A evangelização também é urgente. Ele saiu correndo com pressa para matar logo esse gigante. Ele se dispôs a fazer isso. Gente, o inferno não espera. Nós não podemos ficar 40 dias parados atrás das fileiras. As pessoas estão morrendo e indo para o inferno. A gente tem que fazer alguma coisa. E Deus, Ele capacita a gente, mas Ele não vai fazer por nós o trabalho que nós temos que fazer. Você conhece a história de Jesus logo depois da ascensão? Certamente é uma história que não aconteceu, mas podia ter acontecido. Diz que Jesus estava lá na ascensão, né? E subiu, os discípulos ficaram lá embaixo, uma nuvem veio, cobriu eles da vista dos apóstolos, não foi assim? E enquanto essa nuvem estava chegando, tinha um monte de anjinho em volta, louquinho para conversar com Jesus, né? Porque ele estava subindo, e quando a nuvem fechou, eles chegaram todo mundo em volta de Jesus, e enquanto Jesus subia, os anjos estavam lá conversando com ele, né? Como é que foi aí, Senhor? Né? Aquela coisa toda, que alegria que o Senhor já está aqui de volta, e não sei o que e tal. E enquanto eles subiam, tinha um anjinho que estava assim meio do lado, meio cabeça baixa, sem muita alegria, né? Meio preocupado. Aí Jesus vira para ele e fala assim: o que foi? O que você está preocupado aí? Não, Senhor, é um negócio que está aqui na minha cabeça. Não, fale, o que foi? Senhor, eu estava ouvindo o que o Senhor estava dizendo. O Senhor disse para aqueles 12, que agora nem 12 mais, já são 11, para saírem pelo mundo inteiro e pregar essa obra que o Senhor fez. O Senhor foi e morreu por toda a humanidade. O Senhor foi e morreu pelas pessoas. O Senhor entregou a sua vida por eles. E agora, o que está acontecendo? O Senhor colocou na mão desses carinhas para eles irem e levar essa mensagem para todo o mundo. Me diga uma coisa. Se eles não conseguirem, qual é o plano B? E Jesus vira para o anjinho e fala: não tem plano B. Não tem plano B. A ordem foi dada para quem? Para nós. E olha, gente, os apóstolos fizeram muito bem, hein? Fala a verdade. Olhando do ponto de vista dele, o evangelho chegou do outro lado do mundo, chegou nos confins da terra. Nós somos os confins da terra para eles. Não é verdade? Agora é a nossa vez de dar continuidade a isso. Então vamos parar com essa situação ruim que a gente tem chamada comodismo, que tira de nós a disposição, e vamos matar o gigante do comodismo. Temos que nos dispor de verdade para ser usados pelo Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho recursos, a minha igreja é pobrezinha. Graças a Deus, porque você está numa igreja pobrezinha. Se você tem 2 pedras só, vamos usar as 2. Se você tem uma só, vamos usar só aquela. E Deus vai usar você também, da mesma forma. Vamos matar o gigante do comodismo. E vamos trabalhar com disposição. Outra coisa aqui, estratégia. Estratégia. Você sabe muito bem que não se vence um gigante de qualquer maneira. Davi teve que ter uma estratégia
para poder vencer o gigante. Dá uma olhada no versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e dali tomou uma pedra e com uma funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que Davi correu, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Olha a estratégia do Davi. Ele sabia muito bem que na base da força ele iria perder. Então o que ele fez? Ele se apressou. Ele foi e atingiu o gigante de longe, para que não tivesse essa necessidade de proximidade. Ele se apressou correndo na direção, provavelmente, talvez, até em zigue-zague, para tentar desviar de uma possível lança que o gigante poderia fazer. Ele agiu com agilidade, correu na direção do gigante e, depois de golpear o gigante, foi lá e deu o golpe fatal. Você sabe que não foi necessariamente a pedra que matou o gigante. Davi foi lá e cortou-lhe a cabeça. Então, essa estratégia que é muito importante. A gente precisa de estratégia para poder levar o evangelho para as pessoas. O que eu quero incentivar você é montar uma estratégia de ampliação da sua visão missionária pessoal. Montar uma estratégia de ampliação da visão missionária na sua igreja. O que a sua igreja está fazendo e como nós podemos daqui para frente fazer coisas melhores. Olha, nós temos muitas ferramentas que a gente pode usar, muitos exemplos que a gente pode ter. Você já teve treinamentos, união de igrejas, agências missionárias e outros recursos e táticas que Deus pode colocar na sua mão. Vamos ampliar a nossa visão e vamos matar esse gigante chamado preguiça, que faz com que a gente olhe para uma estratégia e fale, ai, difícil, não? Fazer planejamento? Vamos planejar, vamos fazer alguma coisa, senão a gente não vai conseguir matar esses gigantes. Então, primeiro passo é estabelecer a sua motivação. Nós somos... Eu vou pregar tudo de novo. Olha aqui, ó. Vamos estabelecer a nossa motivação. Nós somos o povo de Deus. Segundo passo é enfrentar e vencer os obstáculos. É matar os gigantes. E o terceiro passo, e se você for bonzinho e prestar atenção, eu vou ser mais rápido, é ir até o fim. Ir até o fim. Levar a cabo o cumprimento da visão. Aí você pode chegar para mim e falar assim, bom desenho, esse negócio é óbvio. Claro que a gente vai até o fim. Não é tão óbvio assim. Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes a gente fica acomodado com aquilo que a gente já fez até agora, como a gente já falou um pouquinho atrás. Nós temos que avançar. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas assim, eu já fiz minha parte. Eu já fiz minha parte. Deixa para outro que tenha dom. Né? Isso é preguiça, gente. Isso é preguiça. Se você tem o dom, você tem que ser usado para isso. Não é porque você já fez muito que você tem que parar de fazer. Vamos continuar, vamos dar continuidade àquilo que nós já fizemos. Nós não podemos parar, porque o nosso inimigo não para. O nosso inimigo não para. Olha só, quando Davi derrotou o gigante, ele ganhou a batalha? O que você acha? Esse não está muito com convicção. Não, ele não ganhou a batalha, ele só venceu o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade. Ele não ganhou a batalha de jeito nenhum. Quando ele só vai ganhar a batalha, quando ele mata o gigante e o exército de Israel, vendo o que ele fez, se anima. Dá uma olhada no versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até
Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojarem os acampamentos. Está vendo? Olha só o que a derrota do gigante, um pouquinho para trás, a visão de um piazinho fez com todo o exército de Israel. Ele olhou para aquele gigante e falou: rapaz, sai da minha frente. Você não sabe com quem você está mexendo. Você está mexendo com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E ele foi lá e ele ganhou aquela batalha. E essa batalha, então, ele ganhou do obstáculo. Aí veio em todo o povo, através da visão dele, e realmente fez o trabalho final. Ganharam a batalha e foram vencendo até o fim. Foi uma vitória, gente, não de Davi. Foi uma vitória de Israel, estimulada pela ação, pela visão de Davi, a visão de Deus. Eu não tenho condição de chegar e falar para a sua igreja o que ela tem que fazer, ou até de estimular a sua igreja. Mas eu estou tentando estimular você agora, porque você vai sair daqui, 63 igrejas no mínimo representadas, e vamos voltar para lá. Amanhã nós vamos estar em casa, de novo. Quem mora mais longe, no sábado, no domingo nós vamos estar pregando. O que você vai pregar no domingo? O que é que você vai transmitir para a sua igreja daquilo que você foi incentivado aqui? Você vai ampliar a sua visão, porque se você fizer isso, a sua batalha vai começar a ser ganha também. Nós também vamos ganhar essa batalha. Irmãos, nós somos capazes sim de atingir os objetivos, de ganhar a vitória. Nós já chegamos em Moçambique, na Índia, em outros lugares. Por que não o resto do mundo? Nós temos capacidade. As nossas igrejas não são mais aquelas igrejas pobrezinhas que não têm recurso nenhum. Nós temos sim capacidade de nos unir, com cada um com a sua própria capacidade, um com 5, outro com 2, outro com 10, outro com 20, outro com 1. Mas cada um fazendo a sua parte para atingirmos todos os rincões do nosso país e atingirmos toda a criatura, como é a visão que Deus nos deu. Nós temos sim essa capacidade. Contudo, nós não podemos vencer essa batalha se nós não nos unirmos. Se nós não lutarmos juntos, um do lado do outro, cada um fazendo a sua parte. E fazer isso muitas vezes significa nos tolerar. Nos tolerar. Você não pensa exatamente igual ao que eu penso. E muitas das minhas atitudes são atitudes que talvez você nunca vai ter na sua vida. Mas nós estamos juntos, cada um fazendo a sua parte. É como num exército. No exército, cada um tem uma habilidade diferente. Cada um faz uma coisa diferente. Tem aquele que está lá na linha do fronte, tem aquele que é o enfermeiro, tem aquele que traz a munição para o cara que está no fronte, tem aquele que dirige o caminhão, tem aquele que vai de avião, tem aquele que vai de navio. Entendeu? Cada um tem a sua função. Tem aqueles que ficam na retaguarda, fazendo aquilo que capacitando os outros, dando condições para os outros fazerem as coisas. Cada um faz a sua parte, olhando para o alvo principal, que é receber a vitória. Pode ser que nós tenhamos opiniões diferentes, como nós falamos ontem. Pode ser que eu tenha hábitos, ou atitudes, ou práticas diferentes da sua. Mas nós temos o mesmo objetivo. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos remando para o mesmo lugar e nós estamos na mesma guerra, no mesmo exército. Precisamos vencer. Precisamos vencer. E só com união, com cooperação, com oração e com muito trabalho, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Até o fim. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu acho, dentro da história que eu tenho visto já entre os batistas regulares, eu aceitei Cristo em 1976. Alguns de vocês nem eram nascidos ainda.
João Rezende já. Mas eu queria dizer que eu tenho visto durante todos esses anos a gente progredir. Mas fazendo uma avaliação mesmo daquilo que a gente já fez, eu tenho certeza que a gente podia fazer muito mais. Muito mais. E é por causa de líderes. Eu não vou colocar a culpa nas igrejas, não. Nos líderes. Com visão desse tamaninho, que parece que tem um... Como é que chama aquilo? Cabresto? Tapa sabe aquele que coloca no cavalo? Que só olha para um determinado lugar? Por causa disso, de alguns líderes nossos, e que são seguidos por gente que morre de medo de falar contra um líder desse, que nós não fazemos muito mais do que aquilo que a gente precisa fazer. E eu vou dizer uma coisa para você: se você é um líder desse, quebra essa atitude. Começa a olhar para os lados. Começa a olhar para quem está realmente do seu lado, com a arma na mão, lutando por você. Para de olhar só para aquela mesmice que você fez. Tem gente que acha que aquilo que foi feito nos últimos 30, 40 anos é exatamente a mesma coisa que tem que ser feito agora. Não, o mundo mudou. As nossas atitudes mudaram. As coisas, os alvos mudaram. Nós temos que nos adaptar a essa guerra, a essa batalha. Nós temos que ampliar a nossa visão. Vamos fazer isso, irmãos, e tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Só para a gente fechar, sim, olha o versículo 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe para Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Davi ficou com as armas do Golias. Notou? Quem sabe Deus nos vai também abençoar com alguns troféus para a gente levar para casa, para a nossa igreja. E quando a gente chegar no céu, o Senhor vai apontar para a gente e falar: ó, esse aqui são os seus galardões, ó, seus troféus que você trouxe para casa. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos capacita, nos ajuda a de verdade ter a tua visão. Nos ajuda, Senhor Deus, a parar de pensar com inferioridade, olhando, Senhor Deus, só para aquilo que é pequeno. Nos ajuda também a ver que a ordem que o Senhor nos mandou e que a ordem que o Senhor nos deu é grande. Ajuda-nos a ver a capacitação que o Senhor nos dá, que é enorme. Ajuda-nos a ver, Senhor Deus, o exército de irmãos que estão do nosso lado, que também é enorme. Senhor, não nos deixa permanecer como nós estamos, mas nos fortalece para que a gente possa de verdade ampliar a nossa visão, ter a tua visão nas nossas mentes, nos nossos olhos, e fazer exatamente aquilo que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. Obrigado, Pai, por esses líderes que estão aqui, por cada um que tem essa vontade de verdade se unir uns com os outros para cumprir essa missão. Nos dá a sabedoria, nos dá o desprendimento e nos ajuda, Pai, a quebrar as barreiras que existem entre nós, para que possamos fazer muito mais e melhor para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.